com a gente. Rafael, eu queria que você falasse inicialmente sobre essa partida que foi atípica, um sufoco muito grande no primeiro tempo, um gol com 1 minuto de jogo. E essa reação na etapa final, se você acha que as alterações surtiram efeito nesse sentido também. Não quero falar de alteração porque... Abaixo aí. Se eu falar de alteração, eu vou puxar para mim. Quem venceu esse jogo foi a determinação dos jogadores. Porque citamos até o exemplo antes do jogo do Atlético. Também teve uma dificuldade muito grande, também ganhou no final. É atípico, sim. Você, no primeiro e único chute que o adversário deu no jogo com 1 minuto, fez 1 a 0. Então houve. Nós não tínhamos tocado na bola. Houve 5 minutos desestabilizado. Depois assentou no jogo. Claro, eles buscando contra-ataque, mas a gente não se atirou, não desesperou. Talvez tenha feito uma das melhores partidas do ano. Só falta a gente escutar amanhã que foi sorte, né? Porque ver quantas bolas nós estamos em gols, quantas bolas nós cruzamos na área, mas sem desespero. Eu só vou falar de uma mudança, que a entrada do Marquinhos foi justamente porque eles já tinham 4 jogadores com amarelo. E o Marquinhos é um jogador muito forte no campo. Então ele por um lado e o Ney pelo outro, a gente queria justamente essa jogada individual para forçar o segundo, um vermelho. E foi o que aconteceu. Os jogadores estão de parabéns, porque não desesperou em momento nenhum. Entendeu? Até quando foi o momento do pênalti, quantas situações nós já tínhamos criadas e conseguimos a vitória. Acho que inteiramente justa e merecida, né? Porque a gente sempre faz 1 a 0, o que a gente escuta é que o Fluminense defende bem. O Fluminense hoje teve que atacar bem para poder virar o jogo. Porque a Ponte fez uma partida fantástica. Léo, qual foi a grande virtude do time do Fluminense hoje e o que mais te chama a atenção do Grêmio? Tá sim, Eugênio. O Grêmio é a capacidade que eles têm de grandes jogadores e do treinador que tem. Puxa, treinador top, né? Você vê o trabalho que ele está fazendo no Grêmio, como o Grêmio estava, como o Grêmio está hoje. Extremamente competitivo, experiente, muito a sério, parecido com a nossa equipe. É uma equipe que não se apavora em situação nenhuma, dentro, fora de casa, independente contra quem for. Sabem duelar. Então o Grêmio é isso. Grande clube, grande time, grande treinador. A maior virtude hoje para mim eu falei 1 minuto e meio no intervalo dos jogadores. Eu só falei que o porquê que ia tirar o Sobres, ia trocar. Expliquei para ele. E falei para os jogadores, não adianta que nós vamos poder pegar a bola com as mãos e botar lá dentro. Veja bem quantas vezes nós finalizamos, quantas oportunidades nós tivemos, porque houve movimentação, houve troca de posição, houve bola no chão e tem que continuar desse jeito. E assim nós continuamos. Acho que essa foi a maior virtude, né? Cada um colocou um pouquinho assim, mais do que podia, porque o incentivo da arquibancada hoje chegou a arrepiar. E claro, essa força interior que eles colocaram em campo foi fundamental. Abel, a gente nota uma coisa. A garotada, né? Você acabou o jogo de hoje com 5 meninos vindo das categorias de base. Samuel, Marco Júnior, Wellington Nem, Digão e o Igor. Quer dizer, a gente junta aí a garotada com... A garotada já está preparada mesmo, ou seja, os experientes, Deco, Fred, enfim, Thiago Neves, estão passando essa experiência suficiente para essa garotada e já está pronta essa garotada para enfrentar uma barra como foi hoje, para virar esse jogo? Sinceramente, eu não sabia que tinha sido 5. Mas o fundamental disso, não tem a dúvida. José, Diego, Edinho, Tiguinho, Fred, Deco, Thiago, Sobres, isso. Porque é muito legal a forma que eles recebem, né? A forma que eles recebem, que eles deixam ficar à vontade, é muito bom. Eu acho que o Fluminense tem que se sentir orgulhoso
um jogo, não quero te falar histórico, porque nós tínhamos a responsabilidade total da partida, né? Não é legal. Esse tipo de jogo não se torna história. Foi conseguido uma vitória de maneira muito positiva. Mas isso engrandece, né? Nós temos virado esse jogo com tantos meninos em campo. Então acho que favorece muito o trabalho que o Fluminense vem fazendo na divisão de base. Abel, o Fluminense conseguiu encaixar mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro uma boa sequência de resultados. E olhando aqui, o Fluminense superou o Flamengo, o Botafogo, Bahia, Ponte Preta e o Náutico. Desses últimos 5 adversários, qual foi aquele que mais valorizou a vitória do Fluminense nesse segundo turno do Brasileiro? Me pegou, cara. Eu vou perder muito tempo aqui, vocês vão olhando pra minha cara, eu vou ficar mudo. Vou ter que pensar em cada jogo, é meio complicado. Eu acho que a equipe que nós pegamos no melhor momento foi o Bahia, que vinha nesse segundo turno de forma invicta, né, na competição. Agora, os jogos que mexem mais são os clássicos, né? Então, porque todos eles são muito difíceis. Nós tivemos que, contra o Flamengo, contra o Botafogo, defender muito bem, né? Então, todo mundo diz, o Fluminense marca o gol, defende muito bem. Não, o Fluminense hoje sofreu o gol e teve que atacar muito bem. Então, sinceramente, não sei precisar o que foi mais complicado. Porque eu falei para os jogadores antes do jogo o seguinte: os mesmos pontos de semana passada, tu ganhado, para nós, nesse momento, não tem vitória de 6 pontos. Vamos falar assim, não, contra o Atlético vai ser, contra o Grêmio vai ser. Não importa, cara. Nós temos 9 pontos na frente. Então, se você não ganha, se você não perder, você mantém os 9. Né? Então, nós vamos pensar jogo a jogo. Agora, eu não sei, sinceramente, precisar. A Ponte relaxou depois da vitória contra o Náutico, estava numa pressão muito grande. Aí você vê a Ponte, quando ele jogou, de repente fala assim, caramba, esses caras estão jogando mais que muita equipe aí que está na parte de cima da tabela. Por que não joga sempre assim? Porque não existem jogos iguais. Né? O Atlético Goianiense estava perdendo em casa. Quiseram os caras parar de correr, parar de lutar, e foram lá e dignamente venceram a partida. Então tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil. É um campeonato. Não adianta. Eu posso te falar porque não só acompanho, como já trabalhei na Europa, como jogador, como treinador em 2 países diferentes. Não tem nada mais difícil, mais complicado que o equilíbrio que tem no futebol brasileiro. Abel, se o Thiago ainda não incógnita, falando da viagem, você tem 2 certezas para o jogo contra o Grêmio: o retorno do Deco e a suspensão do Elton. Queria que você falasse um pouco dessas 2 situações. O Deco, por ter esse descanso, né, que ele teve, depois da sequência de jogos que ele estava fazendo, e o Ney, que é um jogador importante da sua equipe, se talvez o Marcos Júnior é a opção natural. Eu vou pensar bem. Vou pensar bem. Não passou na minha cabeça ainda. Eu acho que o Deco foi importante, porque você vê, o Deco ficou fora 8 partidas. Justamente foi naquele momento que os jogos estavam em fora de final de semana. Quando começou a ter sequência de domingo, quarta, domingo, foi justamente quando ele voltou. Então 3 jogos consecutivos, o último jogo na Fonte, lá no Ituaçu, o campo pesado, para ele a nível de desgaste foi maior. Então tenho certeza que para esse jogo ele vai estar muito mais inteiro, muito mais perto do nível e do ritmo ideal. E com certeza vai ser muito útil. Então ele volta na equipe. Em relação ao Ney, vou pensar muito. Né? Pode ser o Thiago, pode ser o Solo, pode ser o Marcos Júnior. Pode continuar o Wagner. Vamos pensar. Abel, o gol da vitória foi marcado pelo Gum. O que representa para você esse segundo jogador que você sempre elogiou e que vem fazendo reconhecidamente um grande campeonato brasileiro? Não, acho bom é vocês. O elogio que vocês têm feito a ele. Muito diferente. Sabe que ele falou para mim no intervalo? Por favor, não queima, eu toquei logo no intervalo. Ele falou, não queima logo a terceira que eu estou com um problema na perna. Às vezes
acontece assim, né? Eu não... Já tinha tirado o Edinho, que poderia ir para zagueiro, né? Matheus Joana como primeiro, como eu fiz depois na entrada do Igor. Não fiz, ele segurou lá e foi lá e fez o gol da vitória. Estava na dúvida se tirava o Jean ou o Carlinhos. Tirei o Carlinhos ou o Wagner. E deixei o Wagner bateu a falta que originou o gol. Tive um pouquinho de sorte também, né? Você tem que contar. Oi, Abel, boa noite. Queria te perguntar o seguinte, o Fluminense não teve um jogo fácil, jogou maior parte do tempo com desvantagem no marcador, contra um time que buscava tirar o equilíbrio do time, fazia muita cera, provocava. O seu time não se desequilibrou. E não só isso, quer dizer, entrou com uma vontade admirável, cada jogador que entrava, você via que estava querendo buscar essa vitória. O que você fala para os seus jogadores? O que você falou para cada um dos jogadores que entrou? E depois eu queria te perguntar o que você fala para os jogadores aqui, quando você chegou no vestiário, porque a gente que estava aqui mais cedo, enfim, foi possível escutar bastante emoção ali. Queria que você compartilhasse com a gente, por favor. Sinceramente, ali eu pouco falei, porque eu te cumprimentei e saí do vestiário, fui respirar um pouquinho lá fora. No intervalo eu falei exatamente aquilo que disse, eu fiz uma palestra de 1 minuto e meio. Eu falei, nós tivemos uma atuação como há muito não temos tido, a nível de finalização, de rodar a bola para um lado para o outro, não sei quantos números de escanteios, de falta a favor, dispararam muitas jogadas com falta. E se nós mudarmos o nosso espírito, o que nós fizemos até agora, nós não vamos continuar com esse domínio. A única coisa que eu quero, principalmente do Ney, do Marcos Júnior, é que uma jogada de 1 para 1 que leva em cima, justamente por causa dos amarelos. Eles tinham consciência que estavam fazendo uma boa partida. Por isso eu te digo que se hoje tivesse terminado empatado, eu não estaria aqui me lamentando. Estaria agradecendo o torcedor pelo incentivo que deu, da mesma maneira, exaltando a vontade, esse caráter, esse espírito de equipe dos jogadores. Então foi mais uma vitória que marca, obviamente, né, porque não se desistiu em momento nenhum. Depois do 2-1 soube segurar bem a bola, não correu risco. É uma vitória de uma equipe madura, que acho que a gente tem que analisar o futebol, assim, a gente tem que analisar quantas vezes você finaliza, quantas oportunidades você teve e ver quantos chutes o adversário deu no nosso gol. Qual a defesa do Diego no segundo tempo? Qual o susto que passamos? Absolutamente nenhum. Eu acho que a vitória é justa. Obrigado, Abel. Pessoal, o Fluminense amanhã se representa 15h30 horas cheias. Quem fala de igual e